Olá, gente. Então, boa tarde. Eu gostaria de pedir a vocês só uns minutinhos para que a gente possa fazer aqui com o microfone, nesse espaço, né, tão bonito da nossa UFRJ, ainda bonito, tomara que continue assim, da nossa UFRJ, o lançamento, então, dos livros dos colegas Thais Albuquerque, que vai lançar o livro O Corpo e o Caleidoscópio, e Luciano Prado da Silva, que está lançando o livro de poemas Cante Jodido, El Cante Jodido. Meu colega de Faculdade de Educação da UFRJ, professor também de prática de ensino de português e espanhol. Então, eu peço que vocês venham aqui para fazer uma pequena apresentação dos livros de vocês. Oi, gente, boa tarde. Eu quero agradecer esse espaço, poder estar aqui, Josi, Veranildo, Andrade. E O Corpo e o Caleidoscópio, meu primeiro livro, e é um desdobramento da minha tese de doutorado, defendida na UFPE, sobre a orientação do professor Alfredo Cordiviola. E, nessa tese, eu estudei as literaturas da pós-ditadura, no Brasil, na Argentina e no Chile. E foi muito complicado. Sim, o tema era difícil. Eu viajei para a Argentina, fui pesquisadora lá, na ESMA, né, na ex-ESMA, e estive fazendo uma disciplina na pós-graduação em Rosário. E depois fui para Santiago, no Chile, fui pesquisadora no Museu de Memória e Direitos Humanos, lá em Santiago, e tudo isso me atravessou de diferentes formas, além do desafio da tese em si. E eu ficava me perguntando, mas como aconteceu em Recife? Eu sou recifense, né? Como a ditadura se desdobrou em Recife? Qual era a participação da minha família? Quais são as memórias dos espaços culturais em Recife? Recife tem o primeiro monumento de memória da ditadura aqui do Brasil, por exemplo, né, que é o Tortura Nunca Mais, nas margens do Capibaribe. Por que eu não aprendi isso na escola? Né? Como é que a questão das ditaduras cívico-militares, as últimas ditaduras, chegam para essas pessoas? Quando eu ia falar sobre o tema com as pessoas que me receberam no Airbnb, na Argentina, no Chile, e tinha ali tantas camadas, e eu não conseguia fazer a tese. Eu disse, acho que o caminho pode ser a literatura. Ela já me salvou tantas vezes, talvez me salve agora novamente. Então, enquanto eu fui construindo o processo de tese, esse texto mais duro, mais teórico, eu fui também escrevendo literatura. A tese foi defendida em 2020, na UFPE, e a primeira edição desse livro sai em 2022. Uma edição lindíssima, artesanal, capa de tecido, uma editora pequena lá de Recife, a Castanha Mecânica. Então, fez 100 exemplares maravilhosos que sumiram. Muito rapidamente foram vendidos. E essa é a segunda edição, que já é uma edição de gráfica, que permite uma tiragem maior. O que é mais gostoso? Esse ano sai a terceira edição do Corpo e o Caleidoscópio, e agora será uma edição bilíngue, né, com tradução de Cristina Gutierrez. Então, é um livro que está me trazendo muita felicidade, está permitindo que eu converse sobre a minha pesquisa de doutorado em diferentes espaços, não só na universidade. Então, eu chego na escola pública, eu chego no evento de literatura, eu estou recitando um trecho em alguma roda literária, e isso me dá uma felicidade tremenda, né? Conseguir sair com a pesquisa dos muros da universidade. Mas aí, só para fechar, eu quero ler um trecho. E aí eu vou precisar de ajuda ou me sentar, porque não tem como fazer em pé com as duas coisas. Para que vocês entendam um pouquinho, eu disse, já não vou ler o trecho que eu leio sempre, porque não tem tempo de ler duas coisas. Então, eu vou ler o que tem aí uma característica do contato português-espanhol, que tem relação direta com o evento. Eu sempre esqueço. Outra felicidade desse livro é que tem o prefácio de Maria Valéria Rezende, maravilhosa, e tem a orelha de Eurídice Figueiredo. Então, eu estou assim, me senti muito bem acompanhada pelas duas. Eurídice é uma querida, né? Quer dizer, as duas, né? Tanto Maria Valéria quanto a Eurídice.
Raquel e Alejandro me receberam pelo Airbnb. Um casal amável que deve ter por volta dos 65 anos. Ela parece um pouco mais nova que ele. Me dizem diariamente: "Son unos negros. Evita era una negra. Por eso foi tão querida. Vino de la nada." E proferem não sei quantas outras expressões racistas, sem se darem conta que estão falando com uma negra. Como não percebem a agressão? No jantar, falei sobre a comunidade afrodiaspórica na Argentina. Tanto ela quanto ele se espantaram. Negaram a escravização das pessoas negras na Argentina sem hesitar. Eu insisti. Disse que existiram, mas a maioria foi morta como política higienista e eugenista. Não aceitaram. Em Brasil, sim, trajeron negros de África, pero em Argentina, não. Ela argumentou. Respirei e busquei manter a conversação, apesar do incômodo. Valeu a pena. Aos poucos se abriu a obscura caixa da memória de la pareja. Alejandro começou a se lembrar e a narrar os tempos da última ditadura, enquanto Raquel corrigia, sem preocupação alguma, as falas dele, em uma típica dinâmica de casal antigo, com a aguçada intimidade que paira no ar e demonstra a costura da vida de duas pessoas em uma trajetória comum. Eu liguei os meus ouvidos como um gravador e decidi escutar com cuidado os testemunhos, procurando entender a lógica dos relatos. Entre tantos pontos pessoais e chocantes das vivências relembradas, acabaram em algum momento chegando ao futebol. Ao absurdo da Copa de 1978 na Argentina, em plena ditadura. E a vingança simbólica de Maradona contra a Inglaterra em 1986, apenas 4 anos depois da Guerra das Malvinas. Não entendi completamente o que foi compartilhado. Consegui, porém, identificar o lugar do futebol para a Argentina, bem semelhante ao que ocupa para o Brasil. Afinal, nesse campo, podíamos vencer. Então, é essa a proposta do livro, uma narradora aí, negra, que se coloca em trânsito e vai pensando os pontos de interseção e as diferenças entre Brasil, Argentina e Chile. Mais uma vez, obrigada, gente, pela audiência. Boa tarde para todas, todos e todes. É um prazer. Da fala da Thaís, eu tiro um pouco como que às vezes a gente acha que está meio perdido, que é só com a gente que acontece algumas questões, e eu entendi assim, escritor que é acadêmico, acadêmica, né, escritores acadêmicos, acadêmicas, às vezes a gente tem a literatura também como fuga. E eu lembro, durante a minha tese, que em algum momento eu cheguei para a professora Cláudia Luna, nossa amiga na Faculdade de Letras, minha orientadora, eu perguntei, eu não posso entregar um romance como tese? Ela, não, Luciano, não pode. E o romance começou a sair. Ela tinha razão, porque eu estava fugindo da escrita da tese. E a tese saiu, o romance ficou no meio do caminho, em folhas perdidas, mas saiu, aos poucos, um livro de poemas translíngues, fruto de estudos sobre literatura fronteiriça, sobre as relações México-Estados Unidos. Tem muita leitura aqui, fazendo propaganda assim, dos prefacistas. Se vocês não comprarem pelos escritores, comprem pelos prefacistas. Quem faz o prefácio é Helena Palmeiro, do meu livro, e o prefácio, não, a orelha, o texto de orelha, enfim, é isso. É um livro de textos translíngues, poemas escritos em Spanglish, algo em portunhol, e em alguns momentos, Lívia falou anteontem, né, sobre Portenglish, em alguns momentos uma mescla de português, inglês e espanhol.
Eu havia separado aqui 2 textos, dá tempo de ler, são 2 poemas curtos, um eu sei de cabeça, porque a gente acaba se afeiçoando a alguns poemas, né, alguns filhos mais do que a outros. Eu não tenho esse problema com a minha família, porque eu tenho um filho só. Mas, aqui no caso dos poemas, o primeiro se chama Latin Canción. El agua helada del río con poco tiempo comenzó a helar. A cada paso que daba, más helada el agua quedaba, y entre más andar intentaba, más helada el agua del río quedaba. Es que helada, mientras cada vez más lento yo caminaba, uno a uno tras el otro, todos los huesos de mi cuerpo, el uno tras el otro, el agua helada del río, a todos ellos el agua se los rajaba. Soy hoy, en fin, esa estatua, la que dicen símbolo, la que llaman símbolo, de los que se lanzan al agua helada, al agua, el agua helada. A esos quienes suelen llamarnos wetback, espaldas mojadas. Ay, dador de la vida, que te lo ruego, que te lo creo, que yo te pido. Cuide el Moisés indio, que en la cuna de paja helado cruza el río. Esse primeiro. E aí, para tirar um pouco o peso de um tema mais pesado, né, esse da travessia ali, esse poema tem a ver com a travessia do Rio Grande, Rio Bravo, né, um ponto de atravessamento, né, inclusive para muitos de nós brasileiros, por isso que eu me meti a fazer esse livro, porque os brasileiros também buscam os Estados Unidos nessa espécie de sonho americano, né, do chamado sonho americano, e aqui tem, no meio das minhas pesquisas, das minhas viagens para a fronteira México-Estados Unidos, foram para a pesquisa, 2 viagens para o lado estadunidense da fronteira, né, para o Texas, na região de El Paso, na cidade de El Paso, e 2 anos mais tarde para o lado mexicano da fronteira em Chihuahua. Mas no meio do caminho teve uma viagem, fiz uma viagem de férias para a Argentina, e dessa viagem também surgiram alguns textos, né, textos que vêm a posteriori. Aí vamos aqui para uma espécie de prosa poética, porque eu sou muito fronteiriço, escrevo também contos e aí trafego entre gêneros também, né? Nessa fronteira entre gêneros. Tango. Por si tenemos una chance, te voy a mostrar, te juro, cuánto te quiero. Por si tenemos una charla, 2 copos de un vino muy bueno, vino chileno, 2019, el más barato del súper. Y así, si de hecho tuvimos la oportunidad, la tuvimos, ¿verdad? Vino del puerto Madero, en el restaurante italiano porteño con foto del Brando encarnando aquel mafioso con un pan en cada mejilla. Pero era parte del plan, hacía parte del plan, ¿no? Formaba parte del paquete, el mismo que dividimos 1000 veces en la tarjeta. ¿Ves cómo te quiero? ¿Percibes cuánto a ti te quiero tanto? Pese a no haberme otorgado el placer de la danza ya en suelo ajeno, más extranjero en Buenos Aires que en Chihuahua, sí me lo diste este gusto acá en estas bandas donde ahorita nos sofoca la mano de hierro del autoritarismo una vez más. Y, antes de mi lloro diario, entrando la madrugada a escondidas, en fin me diste la chance, bailando, si bien yo no sepa bailar, te agradezco la generosidad, flotando 2 para allá, 2 para acá, discúlpame el pie en tu pie, danzando mi gran amor le di, mejor con José Alberto el Canario que con el original Beatles Poe. No obstante, todavía sigas así, sin confianza en mí, te prometo entonces el anillo, el mismo que te falta ahora en la mano izquierda, desde que te puso gordo el dedo la picada de aquel insecto el último día del viaje, ¿te acuerdas?
Acuérdate, pues, nuestra carrera al dar entrada en el hospital lunfardo, lo difícil que fue elegir entre tu dedo y una de nuestras alianzas de boda, nuestras bodas desde siempre tan estable. Sin embargo, aún bajo el duelo de la elección, tu dedo escogí. Es más, vuelvo a lo del principio de este párrafo y para mostrar, para probarte mi amor, te compraré de vuelta el anillo más caro que pueda darnos mi poderosa tarjeta. Oro de 10 quilates. Con eso, espero haberte comprobado quién soy, las cosas todas que puedo darte. Aún así, en ello insistes, en lo de que esta carta, cuento, este mail, este tweet, crónica o post a ti no te interesa porque a ti no se dirige. Pues hace tiempo que me ves cantando y asistiendo a la prima Tonina, cubana de Estados Unidos, entonar a quizás, 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 historia de un amor. Y me dices ahora callada soportabas todo hasta que el infierno me deseaste cuando empecé a repetir los refranes ahí de It's been a long, long time. De ahí que cuando flores te ofrecí, me dijiste, tú sabes que a mí no me gustan flores, ¿por qué carajos entonces, de quién al fin y al cabo te estás enamorando? Me imaginé, en fin, contándote toda la verdad, pues todas son las verdades. Perdóname el portugués. Pensé decirte, enamorado estoy de mí y el poder que me trae poder darte todo cuanto quieras, poco importando las deudas. Pero permanecería en la mentira, pues que sí me importan las deudas. Te cuento, y duele al fin decirte la verdad, esa carta, ese post crónica, cuento, sea lo que sea, fuere como fuere, la verdad no se direcciona a ti, o no solamente a ti. Ella dirigida está, pues bueno, es para todos los amantes. Era esa la palabra que me faltaba, amante. Repitiendo, te juro, tesoro, es a todos los amantes quienes, como yo, pasan por encima de sus limitaciones para ofrecer a sus amores anillos, bomboneras, los más caros vinos y flores. En base a eso, acepta las rosas y estos pinches clavos de ramo que traigo en la mano. Tuyos son, como a ti siempre fueron enderezadas, las canciones que ando intentando cantar y bailar. Es eso.